Olá, seja bem-vindo a esse humilde tutorial a respeito do programa Clan. E meu intuito é ensinar a baixar e a instalar o programa, né? Assim como mostrar os detalhes que são importantes para a pesquisa, né? Para a transcrição, também para a análise dos dados, assim como algumas funções. E eu digo assim algumas funções porque o programa ele nos possibilita várias funções, né? Ele possui várias ferramentas, mas que nem todas são interessantes para o nosso uso. Então, eu vou mostrar aqui as principais funções que eu julgo como principais, como importantes, né, para a pesquisa, que foi inclusive as funções que eu utilizei, né, tanto no meu PIBIC quanto para o meu TCC. Né. No máximo, eu utilizei no máximo três funções, sendo que duas é mais do que suficiente, né, depende muito, claro, da pesquisa que você for realizar. Né. Mas quem quiser se aprofundar mais a respeito do programa, né, o próprio site ele disponibiliza informações, manuais, né, enfim. Né, mas acreditem, né, as funções que eu vou aqui apresentar a vocês é mais do que suficiente para realizar uma pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, tá ok? Então, para começar, né, vamos baixar o programa. Então, abrindo o navegador, vocês pesquisam pelo site Childs. É o primeiro site, tá ok? Então, pode clicar aqui, certo? Então, essa aqui é a interface inicial do site, certo? Com muitas informações, aqui os manuais, tal, né, sobre o sistema. Mas o que nos importa aqui é o programa, né? Então, nessa abazinha aqui chamada programa, né? Programa está em inglês, né? Vocês podem observar aqui que tem um link com o nome clã. Então, vocês clicam aqui em clã e será encaminhado para essa página aqui, né, no qual temos a opção de fazer o download do setup, né, nesse caso levando em consideração três plataformas, no caso o Windows, né, o Mac e o Unix para quem utiliza Linux, né. Então, se for o caso o meu caso, né, eu vou baixar aqui o arquivo, o setup para o Windows, né, para quem usa o Windows, no meu caso, né, mas quem usa o Mac baixa o setup para Mac e assim sucessivamente. Então, o arquivo, vocês viram que é bastante rápido para baixar, um arquivo leve. Né? Depois de feito o download, é só vocês clicarem e permitir a execução do setup. A instalação é básica também, não precisa fazer nenhuma modificação, é só clicando para continuar, não se precisa mudar nenhuma configuração e esperar a instalação, que também é super rápida a instalação. Né? Finaliza, pode fechar o site, né? E na área de trabalho, o programa vai criar o ícone, né, para acessar o programa, e também essa pasta aqui chamada Work. Essa pasta aqui é interessante, pessoal. Como vocês podem perceber, a pasta Word do meu computador já tem alguns arquivos, mas é porque, como o meu computador já tem instalado, na verdade eu desinstalei o programa do meu computador para ensinar vocês a instalar, né? Então eu já tenho aqui algumas transcrições, alguns dados rodados, né? Por conta das pesquisas que eu já fiz, né? No PIBIC, no meu TCC, né? E é importante vocês manterem os arquivos, né, as transcrições codificadas, assim como os dados rodados aqui nessa pasta, para a questão também da organização, mas eu chamo atenção também para a questão do chat. O chat, vou mostrar para vocês já, né, mas eu posso até antecipar, o chat é o espaçozinho, o arquivo onde vocês vão fazer a transcrição, a codificação. Então, é interessante manter esses arquivos do chat aqui na parte Work, porque quando vocês forem abrir lá no clã para rodar dados, ele vai para uma janelinha no qual vai diretamente nessa pasta. Vocês vão verificar, vou mostrar a vocês, né? Então, eu criei essa pasta aqui, ó, chat Joa, né, especificamente para mostrar a vocês as funcionalidades do programa, né? Então, ao clicar aqui, temos aqui 6 arquivos, são 6 arquivos de chat, né? Ou seja, uma criança, no caso, Joa é de João, a criança que no caso codificada, né, são os dados de uma criança chamada João, se não me engano, é uma criança portuguesa, né? É uma criança que foi utilizada pela professora, uma das crianças, né, que foi utilizada pela professora doutora Thelma Magalhães para o seu trabalho, né, para a realização da pesquisa da sua tese, certo? Então, esses arquivos aqui de chat, né, ou seja, onde foram feitas as transcrições e também está tudo codificado, né? E vou mostrar a vocês já como é que se dá essa codificação, né? Mas antes vamos verificar aqui como é o programa. Então,
Ao clicar aqui no ícone, né, abrir o programa, vejo que é muito rápido, um programa leve, né, rápido, abre rapidamente, e ele abre essas duas janelas, né? Essa menor aqui é a janela exatamente onde a gente vai utilizar as funcionalidades para rodar os dados, né, para procurar quantidade, para realizar as pesquisas tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Só que a gente só vai utilizar essa área aqui quando tivermos já o chat lá com a transcrição, com os dados já codificados, com a lei sintática. Então, enquanto não tivermos, né, então a gente não utiliza ainda esse espaçozinho aqui. O que nos importa de início é o quê? É o espaço do chat. Esse espaço em branco aqui é o que chamamos de chat. Aqui é onde vocês farão a transcrição, né, dos dados, né, do informante. Né? Nesse caso está em branco claro, porque aqui é exatamente o espaço inicial. Né? Então, como vocês podem verificar, né, todos, é como se fosse o Word, vocês vão fazer aqui a digitação, né, mas o que acontece? Existem alguns detalhes que precisam ser respeitados, né, alguns símbolos que precisam ser utilizados para que o programa consiga reconhecer algumas informações. Por exemplo, tá, vou fechar aqui e agora eu vou voltar aqui a Patchwork, né, e vou abrir um arquivo aqui do chat, certo? Por exemplo, eu posso abrir esse aqui. Né? Como vocês podem observar, nós temos aqui aquele espaço, lembra aquele espaço todo em branco agora preenchido, né? Vocês podem observar, tem muita informação, né? E não se preocupe que eu vou explicar o que seria cada um, né? Então, começando aqui, eu vou selecionar aqui, ó, essa parte aqui selecionada, pessoal, é o que eu chamo de o que chamamos de cabeçalho. O cabeçalho é onde vamos colocar algumas informações, né, a respeito da transcrição, né? São informações que são importantes para que entendamos, né, para que fique claro do que se trata essa transcrição, né? Então, nesse caso aqui, como vocês podem observar aqui, ó, nós iniciamos com @begin para informar que é o início, obviamente, né, que é o início da transcrição, né? Mas depois tem outras informações. Deixa eu selecionar aqui novamente o cabeçalho. Como vocês podem verificar, tem informação sobre linguagem, né, no caso está em português. Lembrando que muitas das informações vocês colocam em inglês, certo? Então, a linguagem. Né, e outra informação também muito importante: quem são os participantes. Por exemplo, temos aqui Joa, que é a criança. Eu acho que é Tayane, não sei que é tia. Aqui deve ser Wagner, né, que é tio. Aí Tatiane e Ingrid, eu acho, são as investigadoras. Ou seja, vocês precisam identificar quem são os participantes, né, que aparecem na gravação, né, seja ela em vídeo ou somente em áudio, mas vocês têm que registrar todas as falas daquela gravação. Né? E como vocês podem observar, quando a gente vai nomear os informantes, colocamos apenas as três primeiras letras do nome, as letras iniciais, as três primeiras, e em caixa alta. Tá ok? É dessa forma que a gente identifica na transcrição quem são os participantes. Tá ok? Aí aqui tem a idade de João, ou seja, a idade da criança, João, que no caso na época ele tinha 2 anos, 1 mês e 12 dias, né? 2 anos, 1 mês e 12 dias. A data da transcrição, tá ok? Quem foi que fez a codificação, transcrição e codificação, foi Tatiana Macedo. Esse ID aqui por exemplo, o participante Joa, né? A criança, João, tudo bem, já sabe que é o informante, mas suponhamos que você precise de uma identificação específica, né? Então vocês podem colocar essa informação ID, João, pode botar o sobrenome, né? E informar a situação, porque você precisa situar, né? A pessoa que estiver diante desses dados, dessa transcrição, precisa também se situar em qual o contexto, né? No caso aqui, a situação inicial é João estava mexendo no celular, né? Então, como vocês podem observar, o cabeçalho, né? Você coloca essas informações e o que é interessante é exatamente esses símbolos, e que é um ponto que eu quero chamar a atenção. Esses símbolos aqui que eu vou apresentar a vocês é de super. De uma importância enorme para o programa, porque ele consegue identificar o tipo de informação ali através desses símbolos. Né? O arroba, como vocês podem observar, a gente utiliza, né, lógico, nessa parte aqui para dar início, né, a transcrição, para o programa identificar qual é o início da transcrição, e também a gente utiliza o arroba para adicionar informações a respeito da transcrição, né? A língua, quem são os participantes, a idade da criança, a situação, inclusive em relação à situação, por exemplo, né, para contextualizar. Pode aparecer, vocês colocam tanto no cabeçalho, mas no meio da transcrição também pode aparecer. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Tenho a impressão, eu não sei se é nessa transcrição que é. Pronto, aqui, ó. Novo episódio, né? Ou seja, para marcar também que, por exemplo, para mostrar que agora é uma outra situação, um novo episódio, uma nova gravação, né? Então você coloca aqui arroba, né? Tudo isso para o programa identificar como informações a respeito da transcrição, né? Inclusive quando vocês terminam, né, a transcrição, deixa eu colocar lá no final, né? Assim como vocês colocam lá a marca de início, também tem a marca, a informação de fim, né? Arroba end. Né? Então, o arroba é um símbolo que a gente utiliza para acrescentar informações a respeito da transcrição, certo? Aí depois de feito o cabeçalho, de colocar todas as informações, aí sim a gente começa o quê? A transcrição, né? Como vocês podem observar aqui, ó, por exemplo, todos essas linhas aqui que eu marquei são todas apenas de fala dos participantes, certo? Como vocês podem ver aqui, sempre para introduzir a fala do participante, a gente coloca primeiro quem é o participante, identificando apenas com as 3 primeiras letras do nome em caixa alta, certo? Com Tati de Tatiane, não sei se Tai aqui é de Tayane, enfim. Joa é a criança João, né? Então a gente identifica os participantes dessa forma, certo? Agora o que é interessante, como falei para vocês, existem alguns símbolos que utilizamos para que o programa possa identificar, né? De forma específica do que se trata aquela informação. Quando a gente vai adicionar fala do participante, né, do informante, a gente utiliza, se vocês observarem aqui, um asterisco no início. Se a gente não colocar esse asterisco, o programa não consegue reconhecer como fala do participante, como fala de um dos informantes ali presentes. Né? Então, quando vocês forem introduzir a fala de alguém, de algum dos participantes, vocês têm que colocar asterisco e as 3 primeiras letras do nome em caixa alta. Depois de introduzir, 2 pontos, né? Asterisco, as 3 primeiras letras do nome do informante, 2 pontos, tá ok? Aí o que acontece, pessoal? Além de vocês introduzirem a fala dos informantes, né, através do asterisco, tem outras informações que vocês adicionam que também é super importante, como por exemplo a linha sintática. Né? A linha sintática é onde vocês vão colocar informações a respeito das relações sintáticas que há naquela oração. Por exemplo, aqui temos zero surge, um v, 1/1 press. O que seria isso, né? Aqui é uma informação a respeito de que se trata de uma oração com sujeito nulo ou não. No caso aqui, zero sujeito, né? Isso quer dizer que é um sujeito nulo, um verbo. E nesse caso, 1/1 quer dizer o seguinte, que nessa oração, o informante deveria utilizar a primeira pessoa, e de fato utilizou a primeira pessoa, né, do presente. Esses dados aqui da linha sintática, pessoal, vocês podem encontrar na tese da professora doutora Thelma Magalhães, que eu vou deixar na descrição o link para baixar, certo? A tese dela é com o título O Sistema Pronominal Sujeito e Objeto na Aquisição do Português Europeu e do Português Brasileiro. Na página 50, na lada 54, por exemplo, você se encontra aqui, né? Na seção 4.3.2, né? Critérios de codificação da linha sintática. Aqui ela vai mostrar quais são os códigos que ela adotou, né? Para a sua pesquisa, né? Um V quer dizer que possui um verbo, um VTAG é um verbo de tag, né? Ela que explica o que seria um verbo de tag, um ver ser, ou seja, um verbo ser, né? Um ver ser igual assim, ou seja, quando a criança utiliza o verbo ser para confirmar, por exemplo, a pessoa pergunta, você quer brincar? Ela fala, Então, ao invés dela dizer sim, ela utiliza né, para confirmar. Então, ela utiliza o verbo ser como sim, né? O verbo ver estar, ou seja, um verbo estar, um ver aux, né? Ou seja, um verbo auxiliar, e assim por diante. Assim como também, deixa eu me procurar aqui, informações a respeito de sujeito e objeto, né? Ou seja, quando temos a presença de sujeito nulo, né? Ou seja, pagamento da posição de sujeito, é zero surge, né? Quando temos o preenchimento, é um surge, né? Quando temos apagamento do objeto, deixa eu mostrar aqui a parte do objeto, por exemplo. Deixa eu procurar. Aqui, ó. Quando temos objeto nulo, é zero obj, né? OBJ. Quando temos o preenchimento, nós temos um OBJ, e assim sucessivamente. Além disso, né, além dessas informações que vocês podem encontrar, né, tem outras já no final, que também é importante para o momento da transcrição,
que é porque durante a transcrição pode acontecer alguns detalhes e essas informações vocês devem levar em consideração porque é a maneira que todo mundo que utiliza o plan são informações que todo mundo que utiliza o plan usa na sua transcrição. Por exemplo, se causar dúvida na transcrição lá, né? Vocês utilizam esse tipo de símbolo aqui, né? Se a palavra, vocês estão lá escutando e vocês não entenderam, é uma palavra incompreensível, né? Vocês utilizam 3x, né? 3x incompleto, vocês utilizam mais três pontinhos, né? E assim sucessivamente. Ou seja, existem alguns códigos que são meio que universais, né? As pessoas utilizam esses códigos, né, na transcrição para compreender, né, quando se trata de uma pausa, né, uma pessoa que cortou, ou você não compreendeu a fala. Enfim, todas essas informações vocês encontram na tese da professora Thelma, certo? No qual eu vou disponibilizar para vocês, né, para que vocês possam detalhar mais, né, sobre como ela faz essa codificação, enfim, né? Então, como eu estava falando aqui, né, nós temos, das informações a respeito da transcrição em si, né, nós temos aqui linhas que introduzimos a fala do informante, do participante, né, e para introduzir a fala do participante lá, né, a gente utiliza no início o asterisco. Já para a gente colocar informações como linha sintática, ou até mesmo comentário, como temos aqui, ó, um comentário, Tatá é a forma como o João chama a tia, ou seja, porque aqui, ó, nessa linha aqui, ó, de João, ele fala de Tatá. Aí quem estiver transcrevendo pode entender o seguinte, que é importante explicar quem é Tatá. Aí você cria aqui uma linha de comentário. Tatá é a forma como o João chama a tia, né? Aí isso aqui é uma linha de quê? De comentário. E também vocês podem acrescentar uma linha fonológica. Caso vocês queiram fazer uma transcrição fonológica, também vocês podem acrescentar. Agora, o que é interessante, como vocês, eu acho que vocês já observaram, quando vocês adicionam a linha para mostrar a linha sintática, para representar a linha de comentário ou a linha fonológica, né? A linha fonológica nesse trabalho aqui não tem porque é um trabalho somente sintático, né? Então, em relação à sintaxe, então não teve nenhuma relação, né, fonológica e tal, né? Então não houve nenhuma linha fonológica, mas vocês podem acrescentar. Então, para acrescentar a linha fonológica, a linha sintática ou a linha de comentário, utiliza-se o símbolo de porcentagem. Perceberam? Né? Então, por que é importante esses símbolos? Porque cada símbolo desse representa uma informação diferente para o programa que ele vai conseguir reconhecer. Quando trata-se apenas de informações a respeito da transcrição, informações a respeito quando é a linha de fala de um dos participantes, né? Informação, representar informação quando você acrescentar um comentário, uma linha sintática, uma linha fonológica. E eu chamo a atenção principalmente para a linha de fala do participante e também a linha sintática. Porque quando formos lá rodar os dados, vocês vão ver que o programa ele pede para a gente fazer algumas seleções que ele reconhece exatamente através desses símbolos. Ele consegue reconhecer, tem um momento que a gente vai ter que escolher o participante e a linha sintática. Né? Então, para o programa reconhecer isso, ele precisa desses símbolos iniciais. Então, que fique claro, né? No cabeçalho, né? Para informar algumas situações, né? A gente utiliza o quê? O arroba. Ok. Agora, para introduzir a fala dos participantes, eu utilizo o asterisco, certo? Para introduzir, então, linha sintática, linha de comentário ou linha fonológica, caso vocês queiram fazer uma transcrição fonológica, a gente utiliza o símbolo de porcentagem. Outro detalhe também, pessoal, que é super importante vocês levarem isso em consideração. Porque se fizerem errado, o programa não roda, ele vai dar falha. Tá certo? Ele, inclusive, quando se teve alguma falha, ele informa, o próprio programa ele informa qual é a linha, então vocês observam o seguinte, quando eu clico aqui, por exemplo, cliquei nessa linha aqui, ó, de comentário. Veja que trata-se da linha 23. Então, o programa lá, às vezes, ele diz, olha, tem um problema na linha tal. Aí você vai lá no arquivo do chat e pode procurar naquela linha que vai estar lá o erro. E qual é o erro aqui que eu quero, e qual é a informação aqui, qual é o detalhe que eu quero que vocês observem? Vocês prestarem atenção que por exemplo, quando acrescenta a linha, quando acrescenta aqui quem é o informante,
ou quando eu acrescento aqui a linha sintática, ou quando eu acrescento aqui a informação no cabeçalho, por exemplo. Vocês observaram que sempre tem um espaço, né? Esse espaço aqui, pessoal, tá vendo? Tem sempre um espaço, né? Ou seja, eu coloquei, por exemplo, coloquei aqui o informante TAI, né? Asterisco, TAI, dois pontos. Aí tem um espaço e aqui eu digito o que foi que ela falou, não é isso? Pessoal, esse espaço aqui é importante deixar claro que não se trata de um espaço simples. Então, que não é um espaço simples. Não peraí, pensei que não estava gravando. Não é um espaço simples, pessoal. Esse espaço aqui é um espaço de um tab. Para quem não sabe o que é um tab, eu peguei aqui duas imagens do teclado. Deixa eu abrir aqui. Pronto, aqui é um teclado de um desktop, né? Ou se vocês utilizaram um teclado USB no notebook, geralmente ele vem com o nome, ele fica em cima da tecla Caps Lock e geralmente ele vem com o nome Tab em cima, tá ok? Mas é exatamente a tecla que fica acima do Caps Lock, né? Geralmente vem com o nome Tab, e se não vier, pode ser que venha assim como no notebook, né? No meu caso, ele vem sempre com essas setinhas, né? E o fixo aqui é, na verdade, o Caps Lock, né? Então é sempre em cima do Caps Lock, ou ele vem com esse símbolo, com essas setinhas aqui, ou ele vem com o nome Tab. Às vezes vem com os dois, às vezes tem Tab e tem também essas setinhas. Pronto. Essa é a tecla que vocês vão clicar, né? Após digitar. Por exemplo, eu digitei aqui, asterisco, TAT, dois pontos, Tab. Nada de espaço simples. Se vocês deram um espaço simples depois tab, também dá erro. Então, para acrescentar qualquer informação, seja do cabeçalho, seja a linha de fala do participante, ou linha sintática, fonológica ou de comentário, vocês colocaram lá, por exemplo, asterisco, tat, dois pontos, tab. Esse espaço. Nada de espaço simples ou espaço simples mais tab. Nenhuma dessas formas vai funcionar. É sempre o quê? Acrescentou dois pontos, tab. Tá ok? Esse espaço, se vocês não respeitarem esse espaçamento, o programa vai dar erro. Ele não consegue ler aquela linha sintática ou aquela linha de fala. Tá ok, pessoal? Então é importante levar isso em consideração. Outro detalhe também, pessoal, como vocês foram transcrever, isso aí eu acho que para vocês é tranquilo, mas não se preocupe em fazer correções, sabe? Não se preocupe em fazer correções. Você deve digitar exatamente como o informante fala, né? Agora, se acontecer de tipo, ele pronunciar uma palavra que vocês julgam que a pessoa que tiver contato não vai compreender, vocês podem colocar entre colchetes, eu acho. Né? É isso, entre colchetes, a palavra, digamos assim, correta. Né? Por exemplo, do outra criança que eu transcrevi, ele falava muito bucha, bucha, bucha. Aí, para deixar claro que tá falando de bruxa, eu coloquei entre colchetes, né? Coloquei lá bruxa, né? Mas vocês podem fazer, por exemplo, possível, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui? Para. Na verdade, a pessoa não falou para, ele falou pra. Aí, para você informar que a pessoa quis dizer que esse pra é o mesmo que para, preposição aqui, aí você coloca como é que pode dizer assim, o que foi suprimido para a pessoa entre parênteses, né? Como C, né? Eu acho que tem até aqui. A pessoa fala você vai, alguma coisa assim, né? Mas aí a pessoa coloca vou, entre parênteses, C, né? Ou seja, vocês podem fazer dessa forma, mas jamais façam correção, né, por inteiro, né? Não, vocês colocam da forma que a pessoa falou. Você só utiliza alguns métodos como esse aqui, ó, né, para acrescentar, né, para vocês mostrarem o que foi suprimido, apenas isso, né? Mas tentem ao máximo colocar do mesmo jeito que o informante falou, tá ok? Então, depois de ter mostrado aqui como seria o chat, né? Levando em consideração que já temos todos esses chats aqui transcritos, né, e codificados, né, e atenção, pessoal, é importante deixar claro que para vocês não misturarem os arquivos, eu vou mostrar o porquê disso. Veja que aqui realmente esses arquivos se tratam de arquivo chat, né, como já mostra aqui chat, né, se eu clicar aqui é um chat, se aqui, eu clicar esse já aqui é outro. E por que eu mostro isso? Simplesmente por conta disso aqui, ó. Vou rodar aqui alguns dados, né? Então, depois de termos os dados transcritos e codificados, né? Agora sim a gente pode partir para essa janelinha aqui, que é onde vamos executar as funções. Quando eu clico aqui, pessoal, vejo que existem várias funções, né? Cada nomezinho desse aqui é uma função, é uma ferramenta diferente do clã.
certo? Mas o que acontece? Eu vou dar ênfase aqui a dois, que são os dois principais que eu utilizei tanto no PIBIC quanto no meu TCC, que um permite uma análise quantitativa e o outro uma análise qualitativa, né? E o terceiro é um que, tipo, é só a título de curiosidade, mas eu digo a vocês que ao verificar os dois principais, né, você vai ver que o terceiro não faz tanta diferença, vocês podem descartar. Então, quais seriam esses comandos aqui? O primeiro é o FREC, certo? O FREC é um comando, pessoal, que me permite verificar a quantidade de ocorrências de um determinado fenômeno naquele arquivo chat. Então, o que acontece? Eu coloco aqui FREC, eu boto o FREC, o código lá, né, o restante, e coloco lá, por exemplo, de um sujeito. Aí eu vou lá, escolho o arquivo, o chat que eu quero que analise, e quando eu rodo, ele vai criar um arquivo no qual vai me dar a quantidade de sujeitos, de sujeitos preenchidos possui aquele chat. Mas o que acontece? Ele só vai me dar exatamente a quantidade daquele fenômeno. Então, o FREC é uma análise quantitativa daquele fenômeno, né? E o segundo, o mais importante, o primeiro é esse, né, que é importante, e o segundo, né, que nos dá a oportunidade de fazer uma análise qualitativa, é o qual. Isso aqui, ó, o qual. O qual, pessoal, ele me permite, quando se eu colocar lá qual, eu coloco lá o código e quero o qual, né, analisar o qual de um sujeito também. Ele vai me apresentar, ele vai criar um arquivo no qual vai me apresentar todas as falas, né, daquele informante que eu escolhi, certo? Que possui apenas sujeito preenchido, né, e a linha sintática também. Ele vai mostrar a fala, né, do informante, né, e a linha sintática mostrando que ele utilizou naquele caso ali o sujeito preenchido, que foi o fenômeno que eu escolhi, né? Mas além de mostrar isso, ele me mostra assim, duas situações anteriores e duas situações posteriores, ou seja, duas falas antes e duas falas depois. Isso permite que eu faça uma análise também utilizando o contexto. Por exemplo, meu trabalho que foi sobre o objeto anafórico, né, o objeto direto anafórico, né, o contexto, né, o tipo que foi dito anteriormente, conta bastante. Então, o qual me ajudou bastante em relação a isso para fazer uma análise quantitativa. Então, eu julgo que esses dois é mais que suficiente. O FREC, para me dar a frequência, certo, das ocorrências, da quantidade de ocorrências daquele determinado fenômeno, naquele determinado arquivo chat, né? E o qual que me permite fazer uma análise também qualitativa, no qual ele vai me dar a linha de fala do participante, assim como a linha sintática, né? A respeito daquele fenômeno que eu estou a pesquisar, que estou pesquisando. E tem o combo, que eu, como falei para vocês, o combo, né? A título de curiosidade, né? Mas por que eu descarto, né? Porque o que acontece? O combo, se eu colocar lá combo, coloco o código lá a respeito de um fenômeno específico, tipo de um sujeito, por exemplo, né? Ou zero sujeito, sei lá, um sujeito nulo, ou sujeito preenchido, ele vai aparecer aqui na tela somente as falas do informante, né? E a linha sintática que contém sujeito preenchido, no caso, se eu escolher o sujeito preenchido, né? Mas somente isso. Ele não me dá quantidade e não permite eu analisar o contexto. Ele só me mostra os casos em que há sujeito preenchido. Então, o que acontece? O qual ele já me dá essa informação, ele já me mostra, e além de me dar essa informação, ele ainda permite que eu faça uma análise contextual. Por isso que o FREC e o qual é mais do que suficiente, né? Então, sendo assim, vamos aqui começar pelo FREC, né? O código do FREC, pessoal, deixa eu olhar aqui para não errar nenhum detalhe, né? O FREC, ou vocês digitam FREC, ou você seleciona aqui, ó, FREC, e veja que ao selecionar, essa questão de espaçamento, pessoal, é super importante. Então, quando eu seleciono aqui, né, o FREC, veja que ele mesmo adiciona um espaço. Então, ok, eu só tenho que agora começar a acrescentar outras informações, como por exemplo, mais F. Pessoal, anotem isso que eu vou digitar agora, certo? FREC, aí mais F, espaço, né? Mais S. Agora eu vou colocar a informação que eu quero pesquisar. Por exemplo, um sujeito. Pronto. Coloquei isso. Agora eu vou selecionar o chat que eu quero que analise. Aí eu vou aqui em File In, né? E como falei para vocês, ó, abre uma janelinha já na pasta Work. E lembra lá da pasta que eu criei? Pronto, tá aqui, ó. Eu só dou 2 cliques e automaticamente aparece para mim aqui os arquivos chat.
para pesquisar. Então, selecionando esse aqui e tal. Veja que o programa permite que eu faça a análise de uma vez só de vários arquivos. Só que o que acontece? Um amigo meu relatou que percebeu que estava dando alguns problemas, misturando dados, né? Isso ele percebeu que estava dando prejudicando a pesquisa. Depois que ele me relatou isso, então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei mesmo que dê trabalho, mas eu aconselho, um conselho, né, que eu passo para vocês também, de rodar o dado chat por chat, né? Não coloquei vários chats de uma vez só, não, porque isso pode prejudicar na rodagem dos dados, né? Então, ao invés de vocês colocarem mais de um chat, né, vocês podem remover um por um, ou simplesmente limpar, né? E vocês fazem um por um que é melhor. Então, vou começar por esse aqui, Joa02. Aqui no lado direito apresenta, né, o que foi adicionado, né, o chat Joa02. Depois de adicionado, eu vou aqui em Done. Veja que depois de selecionar o arquivo, apareceu o quê? Automaticamente foi acrescentado um arroba. Esse arroba indica o seguinte, que foi selecionado já um arquivo, e esse aqui já foi reconhecido pelo clã. Depois disso, eu vou em Tiers, perdão pelo meu inglês, porque meu inglês não é meu forte, certo? Né? Então, repita aqui, ó, depois de selecionar o arquivo, vou em Tiers, né? More Choices, se for assim a pronúncia, e veja que existem várias opções aqui marcadas. Pessoal, desmarquem essa opção de todas as linhas de fala, certo? Porque nesse caso aqui, como vocês observaram lá no chat, somente a linha de fala de João que recebeu a linha sintática, né? Porque ele aqui é a criança, no caso do trabalho da doutora Thelma, né? João era o informante, né? São os dados dele que importavam, dos demais nem tanto, somente por questões de contextualização. Então, nesse caso aqui, e daí a importância, pessoal, do asterisco. Percebo que se não fosse o asterisco, o programa não reconhecia isso aqui como linhas de fala, né? Como mostra aqui, ó, linhas de fala, né? Então, nesse caso, se eu for selecionar a linha de fala de João, e eu quero também analisar a linha sintática. Olha aqui também, ó, o símbolo da porcentagem é importante para que o programa ele reconhece as linhas dependentes, né? São linhas dependentes, né? Só que nesse caso eu não quero os comentários, eu não quero nenhuma linha fonológica, eu quero apenas o quê? A linha sintática. Então seleciono aqui João e seleciono a linha sintática e clique em OK. Automaticamente as informações são inclusas aqui, né, nesse espaçozinho. Depois de feito isso, é só colocar em home, sei lá, eu acho que se pronuncia assim. Pronto. O que aconteceu aqui no chat? No chat me mostra que um arquivo foi criado. Onde? Lá na pasta Work, na pasta do chat jogo que eu criei, vejo que foi criado um arquivo, né? Um arquivo que está vinculado aqui ao arquivo chat que eu acabei de analisar. E vejo que, além de mudar o íconezinho, vejo que é bem diferente. Aqui no nome foi acrescentado .frq, quer dizer de frec, né? E aqui o arquivo chama-se sex, né? Isso aqui, pessoal, é um arquivo de frec, tá ok? Não é um chat, é o frec. Então, quando eu dou 2 cliques aqui, o que acontece? Eu tenho aqui um chat me mostrando como eu pesquisei, olha aqui o código. Como eu pesquisei o frec de um sujeito, ou seja, de sujeito preenchido, ele me informa aqui quantos sujeitos preenchidos eu possuo nesse chat. Nesse caso, nesse chat, eu possuo 14 ocorrências de sujeito preenchido, né? Eu posso fechar aqui e, para não me confundir, né? Eu faço o seguinte, eu renomeio. Posso botar aqui, ó, frec um sujeito, ok? Pronto. Aí agora eu quero fazer o frec de 0 sujeitos, ou seja, sujeito novo. Eita, eu vou ter que digitar aquilo de novo. Não. Vocês vão aqui em recall e percebam que no recall eu posso recuperar todos os códigos que eu utilizei ultimamente, né? No caso, os últimos que eu utilizei. E nesse caso a gente acabou de utilizar esse código aqui, né? Ou seja, ele recupera, certo? Só que o que acontece? Veja que ele recupera totalmente as informações, né? Só que eu não quero mais fazer o análise de um sujeito, eu quero de 0 sujeito. Então, nesse caso aqui, pessoal, sempre que vocês recuperarem, vocês têm que apagar, certo? Até o arroba, certo? Olha só, viu? Até o arroba, porque é o seguinte, quando eu fui colocar lá, digitar, lembra que eu fui até aqui? Eu só fiz digitar isso, todo o resto foi o próprio programa que foi adicionando, conforme eu fui adicionando arquivo, linhas dependentes, linhas de fala. Então, eu apago exatamente
tudo aquilo que foi acrescentado pelo próprio programa. Eu só deixo aquele pedaço que eu digitei, certo? E nesse caso aqui, como agora eu quero pesquisar ocorrência de sujeito nulo, eu apago 1 e acrescento 0, certo? E nesse caso, vejo que a barreira de digitação está rente ao J, a letra, né? Ao dado aí. Nesse caso, pessoal, vocês permanecem dessa forma, porque, como eu falei para vocês, a questão do espaçamento como posso dizer assim, é importante para esse programa. E quando a gente vai adicionando algumas informações, vocês perceberam que o próprio programa vai criando espaços, né? Então, se eu desse um espaço aqui, né, e acrescentar seu arquivo, o programa ia dar outro espaço e isso ia dar problema. Então, você sempre mantém assim, certo? Depois de colocar essas informações, você vai adicionar de novo o arquivo chat, então vai em File in, Chat João. Só que vocês podem perceber o seguinte, como eu não fechei o programa, né, ele permanece aqui, ó. Eu quero continuar com esse chat, então só faço apertar em done, né? Veja que acrescentou aqui, tá vendo? O arroba, já com espaço, e vou em tiers, depois disso, more choice. Eu desabilito essa opção aqui, marco apenas João, depois eu marco aqui linha sintática, ok, e ponho para rodar novamente. Aí o chat mostra aqui que mais um arquivo foi criado, eu volto lá na pasta e aqui está. E nesse caso agora, o FREC está me mostrando o número de ocorrências de sujeito nulo. Nesse caso, eu tenho 64 sujeitos nulos, né? Então, nesse caso aqui, eu renomeio, como eu fiz no primeiro. FREC de 0 sujeito. Ok? Aí agora você quer. Lembrando, pessoal, que é zero sujeito, um sujeito. São os dados que estão lá na codificação. Então você tem que colocar. Na hora de rodar o dado, você tem que colocar o código que vocês colocaram lá na linha sintática, tá ok? É importante deixar isso também claro. Aí suponhamos que agora eu quero FREC de zero objeto. Eu vou aqui em Recall, seleciono o que eu já tinha feito antes, eu apago até o arroba, só que nesse caso agora eu quero zero objeto, não é isso? Aí eu apago aqui sujeito, como já tem o zero, só boto obj, zero objeto. Depois de feito isso, file in, chat, certo? Joa, como o João já está aqui, né? Só faço done, certo? Tiers, more choice, eu desabilito essa opção, seleciono apenas João, linha sintática e ok. Depois disso feito, eu vou em Run e vejo que foi criado mais um arquivo. Volto lá na pasta e está aqui o arquivo criado. Ao clicar, olha só que o FREC me mostra que eu tenho 46 ocorrências de zero objeto, ou seja, de objeto nulo, né? Lembrando que são informações desse chat aqui, ó, certo? Desse chat, ok? Ou seja, ainda falta fazer o FREC de sujeito dos outros, de objeto também dos outros, né? Então, apago aqui e faço FREC, zero objeto. E assim sucessivamente. Para não misturar, pessoal, eu aconselho vocês criarem uma pasta, por exemplo, de FREC, por exemplo, né? No qual vocês vão jogar aqui somente dados a respeito do FREC. Opa. Ou seja, de frequência. Certo? Depois disso feito, né? Agora, eu vou ensinar vocês a utilizar o qual. O qual, pessoal, você chegou aqui, ó. Ou vocês escrevem qual, ou simplesmente vocês adicionam, né? E veja que o próprio programa adicionou espaço, então aqui eu só faço colocar as informações, então é menos W2, espaço, mais W2. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que é qual, duas linhas de fala antes e duas linhas de fala depois, né, dos informantes, que isso permite exatamente eu contextualizar ali o dado, certo? Aí boto aqui mais F, espaço, mais S, e nesse caso agora eu ponho o dado que eu quero pesquisar. Vamos colocar aqui o qual de um sujeito, ou seja, de sujeito preenchido. Depois de feito isso, aí eu seleciono o arquivo, chat, né? Veja que ainda continua esse mesmo. Vamos supor, eu não quero mais esse não. Eu limpo, eu quero esse 3, certo? Aí selecionei 3, done, né? Veja que foi acrescentado o arroba aqui, depois tiers, more choice. Desmarco essa opção aqui, marco apenas João, depois linha sintática,
ok, né? Eu vejo que foi acrescentado aqui outras informações e one. Nesse caso, também foi criado outro arquivo, né? Agora um arquivo qual aqui, do chat 3, né? Jua 3, né? E quando eu clico, olha só o que é me apresentado, pessoal. Ao invés de aparecer apenas quantidade, agora me apresenta, o programa me apresenta exatamente as linhas de fala de João, assim como uma linha sintática no qual eu tenho apenas a ocorrência de sujeito preenchido. Né? Por exemplo, aqui ó, é sempre a informação do meio. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho essa linha de fala de João e essa linha sintática. Como eu pedi de sujeito preenchido, então tá aqui, ó. Papai me levou. Então tenho aqui um sujeito preenchido, né? Sujeito preenchido, né? Um crítico, um verbo 3/3, ou seja, a criança utilizou o verbo de terceira pessoa onde deveria utilizar de fato de terceira pessoa no passado, né? E o que acontece? Tenho duas situações antes, ou seja, duas linhas de fala antes, né? E tenho duas linhas de fala depois, para que eu possa contextualizar esse dado, né? Então, o qual, ele me possibilita exatamente isso, né? Nesse caso aqui é um qual de um sujeito. Aí eu fecho aqui e aquele mesmo esquema. Renomeio, como já tem aqui qual, né? Faz o seguinte, qual de um sujeito, ou seja, sujeito preenchido. Agora eu vou fazer um qual de zero sujeito, ou seja, sujeito nulo. Aí aquele mesmo esquema. Recall, né? Para selecionar de novo, só que eu apago, certo? Até o arroba, certo? Até aí. Mas nesse caso, como eu quero sujeito nulo, eu apago um e acrescento zero. Ok. Depois eu vou lá, seleciono o arquivo. Veja que o chat 3 já está aqui, né? Selecionado, então não preciso ir em busca, só faço done. Percebo que foi acrescentado aqui o arroba, isso significa que o arquivo de chat já foi identificado. Vou lá em Tiers, Mod Choices, né? Desmarco todos os informantes, né? Eu marco apenas João, depois linha sintática, ok. Veja que foi acrescentado essas informações aqui a respeito de que é para analisar o informante João e também analisar a linha sintática. Clica aqui, veja que o chat informou que foi criado um outro arquivo, vou lá na pasta de novo e está aqui outro qual, sendo que agora de sujeito nulo. Nesse caso, por exemplo, temos aqui, ó, sujeito nulo. João tentou, tentou, que ele quis dizer cantou, parabéns, né? Veja que aqui temos uma situação de sujeito nulo com um verbo, né, no qual ele utilizou terceira pessoa, no qual deveria utilizar a primeira pessoa e passado, né? E podemos verificar esse dado utilizando duas linhas de fala antes, né, e duas linhas de fala dos informantes depois. Né? Como falei para vocês, isso possibilita que se faça uma análise qualitativa dos dados. Né? Então, aí se vocês quiserem, vocês renomeiam aqui, ó. Vocês renomeiam, por exemplo, zero sujeito. Né? Aí vocês podem criar uma nova pasta que é de qual, né? No qual vocês vão jogar exatamente esses dados. Pronto. E para finalizar, mostrar para vocês o combo. E para mostrar a vocês que o combo já é diferente, né? O combo, pessoal, olha só, viu? Combo. Aí, vocês acrescentam o quê? Mais S. Aí, nesse caso aqui, para acrescentar o dado que você quer pesquisar, com o combo já é diferente, porque você tem que colocar aspas. Então, mais combo, né? Mais S, aspas. Aí vocês colocam aqui, por exemplo, um sujeito. Depois, aspas novamente, né? Espaço, mais T, aí o símbolo de porcentagem e SWI, de linha sintática, né? Feito isso, é só vocês selecionarem o arquivo. No caso, vou colocar aqui o Joa 2, né? E apagar o 3. Permaneceu 2. Done, né? Foi acrescentado aqui o arroba, identificando que foi reconhecido o arquivo do chat, né? Depois vai em Tiers, Mod Choice, desmarca todos os informantes, né? Marca apenas João, linha sintática, ok, e quando vocês clicam aqui, ó, o que acontece? Diferentemente, olha só que interessante, viu, pessoal? Diferentemente do FREC e do qual, o combo ele não cria um arquivo. Ele já aparece aqui no chat para mim
os dados, né? No caso, como eu fiz aqui a pesquisa a respeito de um sujeito, né? Ou seja, o sujeito preenchido, né? Olha só as informações que eu obtive, né? Temos essa linha aqui, e outra, só mostra aqui a linha de João, porque eu só escolhi a fala de João, até porque somente João teve a sua linha de fala com a linha sintática, né? Mas como vocês podem observar, são todos realmente com situações em que eu tenho um sujeito preenchido. Mas o combo não me permite analisar o contexto. Ele só mostra exatamente a linha de fala e a linha sintática em que ocorre aquele determinado fenômeno, né? E nesse caso aqui, pessoal, para vocês não se confundirem com o qual e o FREC, vocês precisam salvar nesse caso, porque o qual e o FREC, eles criam um arquivo, o combo não. Aí vocês, quando utilizar o combo, que eu não aconselho utilizar, mas tipo, quem quiser usar, né, vocês utilizam aquela codificação, por isso que anotem os códigos, né, a maneira que deve colocar lá, né, o código, né, e depois de rodar o dado, aí vocês vêm aqui, file, né, cadê? Aqui, e vocês vão escolher onde quer salvar, né? Vocês podem selecionar aqui, por exemplo, deixa eu colocar lá na, cadê? Trabalho, a parte work, cadê? Aqui, ó. Eu vou jogar aqui no chat mesmo, e eu renomei aqui como combo de um sujeito, não foi isso? Ou seja, sujeito preenchido, e salvo. Aí quando eu vou lá na pasta, cadê ele? Aqui, ó. Aqui tá o combo, tá ok? Mas, tipo, o combo só me apresenta isso. Não me permite fazer uma análise qualitativa. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que tenha deixado claro tudo. Eu acho que não esqueci nenhuma informação, certo? Eu vou colocar aqui na descrição, vou colocar o link para o Childs, né? Para fazer o download do clã. Vou deixar também o link da tese, né, da Thelma, certo? Para que vocês possam baixar e também ler lá, né? A tese dela também é muito boa, né? Então, e ela explica exatamente como ela codificou, né, as linhas sintáticas, né, quais foram os critérios, né? Assim como também ela fala também do clã, né? Então, quem tiver interesse, e é interessante vocês lerem a tese dela, eu vou deixar também o link disponível para que vocês possam baixar, certo? A tese, certo? E também vou deixar meu e-mail na descrição, caso vocês queiram entrar em contato para ter alguma dúvida, porque às vezes pode ser que tenha ficado alguma informação que eu esqueci de passar para vocês, e vocês entrem em contato comigo, tá certo? Então, valeu e até mais.